Opa, fala aí, vozes da minha cabeça. Mais um vídeo rápido, porque há uns dias atrás, se não me engano, dia 29 de outubro, saiu essa notícia de que um comitê, aqui no caso é dia 30 de outubro, mas a ação do comitê foi dada no dia 29, em que o comitê da ONU criticou a mídia japonesa por poder incitar a violência contra mulheres e meninas. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes eu quero continuar no texto da matéria aqui do Nietzsche Gamer. O Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, que seria o CEDAW, é uma sigla em inglês, a página está traduzida, teria expressado preocupações sobre a mídia japonesa e o suposto impacto que ela poderia ter na violência de gênero e sexo. O que, suponho eu, não seja a primeira vez, porque algumas coisas em animes são bem criticadas. E de acordo com o defensor da liberdade de expressão e político Yamada Taro, o Gabinete de Igualdade de Gênero no gabinete japonês e o Ministério das Relações Exteriores confirmaram o conteúdo de sua reunião com a CEDAW. No entanto, nada mais foi dito sobre o estado atual da mídia japonesa. No caso, esse político Yamada Taro, ele postou no Twitter dele o texto que também vai estar na íntegra na matéria. É basicamente a mesma tradução, mas se você quiser pegar aí, conferir, tirar um print, pausar para ler e comparar das coisas, não vai ser a mesma coisa, a mesma tradução. Eu vou ler na matéria, porque eu acredito que ele está um pouquinho melhor de entender. Às vezes é difícil confiar nas traduções do Google, ou traduções automáticas em geral, mas nesse caso aqui, vamos ter que confiar um pouquinho. Aqui. Você pode ler a postagem de Taro sobre a expressão da CEDAW para censurar animes e mangás abaixo, que normalmente é a mesma declaração que ele deu no Twitter e está traduzido aqui direto. Em 29 de outubro, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, o CEDAW, publicou suas observações finais sobre o 9º relatório periódico do Japão. Este documento foi preparado após uma revisão presidencial do 9º relatório sobre a implementação da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres, realizada em 17 de outubro. Nesta opinião final, foram expressadas preocupações de que a pornografia, videogames, mangás e outros produtos animados, ou seja, animes, podem incitar a violência contra mulheres e meninas com base no gênero ou em orientação sexual. E aqui surge a minha primeira grande dúvida. Como assim incitar violência contra as mulheres? Teoricamente, se você está dizendo isso, você está dizendo que os animes, em geral, tendem a incitar ou passar uma mensagem misógina, de ódio às mulheres, e por isso elas estariam cada vez mais tendo risco de serem violentadas, nesse sentido mais físico. Só que se você pega os animes, isso não faz muito sentido, porque, vamos lá, animes e mangás têm temas bem diversos, e isso é tanto nas ideias, de uma aventura, um terror, uma ação, sabe? Isso tudo essa questão de temática bem diversa, mas é diverso também no sentido que a galera militante de Twitter gosta também. Porque você tem animes e mangás que são focados em relação ao homossexual. Você tem animes e mangás que têm protagonistas femininas, que são mulheres. Como, por exemplo, Kill la Kill, que tem a Ryuko. Kill la Kill também, que tem uma das cenas que eu acho que esse pessoal, justamente os militantes de Twitter, eles iriam adorar se uma mulher de verdade falasse, que é uma cena da Satsuki,
E eu vou ver se eu consigo encontrar para botar como um enxerto no vídeo, porque é um discurso que qualquer um enxergaria como um empoderamento feminino. みっともない話だが、カムイに貧血から助けられたか。だが覚醒していないカムイなど裸と同じだぞ。露出狂のような格好のお前に現れるとはな。露出狂？くだらん。この姿はカムイが最も力を震える姿。それを俗な価値基準で恥じるなど、まさに己の小ささの証明。この桐生にさつき、我が野望成就のためならば天下に乳房を晒そうと恥もなければひるみもない。我が行動に一点の曇りなし。 Tem também Undead Unlucky, que é protagonizado pela Fuko. Eu sei que tem o Andy ali do lado, mas eu acredito que ele funciona muito mais como um mentor e um interesse romântico para ela. A protagonista mesmo é a Fuko. A Maka, de Soul Eater, também é a protagonista da obra, embora ela divida o protagonismo com o Soul. Tem a Michiko, de Michiko Churratin. Mas beleza, talvez você aí do lado considere que essas personagens não são tão famosas ou o anime em si não se tornou tão relevante. Tudo bem, mas em animes relevantes, ainda assim, existem personagens femininas que conquistaram o público e que têm grande carinho por parte da pessoa que assiste. Por exemplo, Bleach. Bleach tem a Rukia, que geral gosta, tem a Yoruichi, tem a Nelio. Pelo menos 3 exemplos a gente tem em Bleach. E não é um anime pequeno, é um anime famoso. Dandadan, que tá estreando agora, fazendo um sucesso pra caramba. Tem lá a Momo, que ela é porradeira, ela é poucas ideias. E é bem mais ativa do que o Okarun. A dinâmica deles é do Okarun sendo um cara passivo. E ninguém reclamou. Eu não vi, pelo menos, ninguém reclamar. Outro anime também que é famoso e tem personagem feminina que geral gosta. Jujutsu Kaisen. Geral gosta da Nobara. Geral gosta da Maki. Embora eu prefira a Maki de Fire Force. Mas, ainda assim, não tira que essas personagens que eu estou citando têm um grande carinho no público. As pessoas gostam delas. E várias delas não são a princesinha, não são a menina frágil, elas são mulheres poderosas. Então, como assim? Como um público, como um país que produz esse tipo de conteúdo pode necessariamente estar incitando esse tipo de violência em obras que têm influência? Certo? Porque essas obras têm influência, então, quer dizer que não é bem assim. E tem também a questão da parte sexual. Eu imagino que eles também queiram ir para esse lado por causa da pornografia. Por causa do forno ali. E eu imagino que nesse sentido, eles possam querer botar aí no meio as piadinhas sexuais, por exemplo, do Velho Tarado, que tem ali com o Jiraiya, o Mesekami e o Mineta. Por mais que o Mineta não seja um velho, você entendeu, é o mesmo tipo de piada. Só que ainda assim a gente consegue dividir esse tipo de piada sexual em duas vertentes, que é, a primeira, a graça é ver o tarado se ferrando, ele sendo punido pelo que está fazendo. O próprio Mineta, a graça das piadas do Mineta, das que eu consigo lembrar, a esmagadora maioria, tipo 99,9999%, a graça é ele se ferrando porque ele está fazendo uma coisa que ele não deveria estar fazendo. Porque ele vai lá e espia as meninas no banheiro, ele não deveria estar fazendo isso, então sabe, o olho dele é furado por causa da menina lá que tem o poder dos fones. A graça é essa. Então, o anime, de maneira humorata, tá passando a mensagem de que não é pra você fazer isso, certo? E o humor do absurdo seria justamente uma coisa como Keijo, certo? Você já assistiu o anime Keijo? É pra você que não assistiu,
é um anime de esporte e eti, em que o esporte em si é a parada mais absurda que você poderia imaginar, porque é basicamente mulheres em cima de uma boia, em uma piscina, e o que elas têm que fazer é ficar se batendo com peito e bunda até uma delas cair na água e só sobrar uma. Tipo, é uma premissa completamente absurda. Claramente isso vai ser uma piada. Outro exemplo também é Monogatari, certo? Monogatari séries, que eu poderia também citar na parte anterior, porque na parte anterior do que eu estava tentando falar, porque você não assiste Monogatari pelo Araragi, certo? O Araragi ele tá ali, ele tem o desenvolvimento dele, mas você assiste Monogatari pelas meninas, pelas personagens femininas, para ver o desenvolvimento delas. Em geral ama, pelo menos até onde eu saiba, a Hanekawa, a Shinjo Kahara e a Kamaru. E isso é tão verdade que a pessoa assiste pelas meninas que tem partes do anime de Monogatari que são protagonizados por elas. Certo que o Araragi ele sai de cena, vai para algum lugar que eu não lembro, e quem fica no lugar são as meninas. Isso acontece, que eu me lembre, na primeira parte no primeiro arco da second season, em que a Hanekawa protagoniza essa parte, e depois volta a acontecer em Hana Monogatari, onde a Kamaru protagoniza todo o Hana Monogatari. Mas voltando ao exemplo do humor absurdo, existe uma piada em Monogatari que é muito errada, certo? Monogatari tem umas paradas bem erradas ali no meio, que talvez esse tipo aqui de afirmação julgaria como passivo de censura. Mas o que acontece? Tem uma personagem nesse anime que é a Hachikuji, e ela é uma loli. E o Araragi tem tendências esquisitas. E tem uma piada que o Araragi ele pega ela, ele fica jogando ela pra cima, e você entendeu o que ele vai fazer enquanto joga ela pra cima. Não finja que você não entendeu. No final ele é mordido como motivo de punição. Mas, em certo episódio, essa situação se inverte. E ao invés de ser ele que fica jogando ela pra cima, é a Hachikuji que joga o Araragi pra cima e fica poupando ele. E essa cena, ela é hilária, porque é completamente absurda. É completamente idiota e absurda. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que você precisa gostar desse tipo de humor, certo? O humor é um tipo de conteúdo bem subjetivo, mas ainda assim é um humor. Entende? E como eu tentei falar na parte anterior, o pessoal gosta das personagens femininas que são porradeiras. Quando o pessoal não gosta de um personagem, ou é porque não agradou ele, alguma coisa ele não pegou, foi uma coisa muito mais subjetiva da pessoa em si, não necessariamente é porque ela é preconceituosa. E quando chega no nível de detestar, ou é porque a personagem é muito mal escrita, ela é chata, ou é simplesmente porque a personagem é bem escrita, só que ela é feita para ser odiável. Mas enfim, vamos continuar um pouco, porque eu já falei bastante. Aqui. Recomendou ainda implementar eficazmente as medidas legais existentes dos programas de monitorização para aborar a produção e distribuição de pornografia, videojogos e produtos de animação que reforçam estereótipos discriminatórios de gênero e reforçam a violência sexual contra mulheres e raparigas. Eu sei que essa palavrinha aqui pode ser entendida como algo errado no Brasil, em pelo menos algumas regiões. Então, meninas. Aqui, o que eles estavam tentando dizer era mulheres e meninas. Certo? Essa palavra aqui está errada. Vai ser a mesma palavra que estava aqui. E o que está errado aqui? Vamos ver se eu consigo explicar direito. A parte da pornografia
eu entendo que haja uma preocupação nesse sentido. Porque se você entrou no Senatão e foi fundo o suficiente, você sabe que tem umas paradas muito bizarras. Uma parada muito, muito esquisita. Só que a descrição dada, pelo menos essa matéria, é uma descrição muito geral. Então, se fosse só a pornografia, eu imagino que o Renatão já estaria subentendido. Mas eles especificam que é videogames, mangás e outros produtos animados. Ou seja, eles amplificam, na verdade, não especificam, amplificam a definição, mas eles não especificam em qual direção vai exatamente. Porque, vai lá, reforça estereótipos discriminatórios de gênero e reforçamento sexual contra mulheres e raparigas, mulheres e meninas. O que exatamente isso quer dizer? Tipo, estereótipos discriminatórios de gênero. Qual seria exatamente? Porque não pode ser uma dona de casa, por favor. Não pode ser isso. Quer dizer, então, que uma mãe casada com um cara, que a personagem é assim no mangá, é assim no anime, uma coisa que, convenhamos, por mais que hoje talvez entre em desuso, não é algo absurdo, se a mulher escolheu aquilo ali, isso não pode ser um estereótipo discriminatório. Fora que reforçar a violência sexual contra mulheres, eu imagino que seja no sentido de glorificar. Eu estou tentando ser generoso aqui na minha interpretação e interpretar que reforçam a violência sexual como enaltecem esse tipo de coisa. E aqui a gente pode usar, por exemplo, o Danadã. Porque no primeiro episódio de Danadã tem uma cena em que a Mon ela é sequestrada pelos aliens e ela é quase abusada, mas eles iam fazer coisa ruim. E essa cena não tem objetivo nenhum de glorificar essa tipo de ação. Os aliens são retratados como vilões, como coisas frias e cruéis. Nesse sentido, não tem porquê Dandadan ir para esse lado em que eles queiram censurar. Mas, como eu falei, eles amplificam a definição e não especificam. Então, se na cabeça de alguém lá não cabe isso de nenhum jeito, o que eu não posso adivinhar, porque eu não estou lá para saber, eu não posso ler a cabeça da pessoa, ela pode olhar para o Dandadan e falar que não pode. Entende? Mesmo sendo um negócio que claramente está representando aquilo como uma coisa ruim. Porque talvez o reforçam a violência sexual pode ser no sentido de que a pessoa está demonstrando que aquilo está acontecendo, de que aquilo existe. E, novamente, posso estar falando besteira? Talvez. Quero estar falando besteira. Certo? Eu quero. Porque se censurar o Danadão, um anime que retrata aquilo ali como uma parada que não é legal, que é ruim, não é. Não é uma coisa que deveria acontecer, a meu ver. Mas ainda na parte, voltando na verdade, na parte de estereótipos discriminatórios, a gente também poderia pensar não só na dona de casa, mas também nos personagens que têm uma aparência mais sensual. Que talvez eles considerem que uma personagem como a Nami de One Piece seja um estereótipo discriminatório, não sei. Provavelmente é outra coisa meio por quê? Sabe? Como que eu posso expressar isso? Porque senão ficaria um vídeo muito grande e daria um vídeo todo adicional. Mas basicamente, se você pega isso e aplica no shonen, não faz sentido, porque o shonen ele não é um conteúdo para criança, ele não é kodomo. Kodomo é especificado para o público infantil. Não é público não, né? Demografia infantil, para ser mais exato. O público do shonen, ele é um público jovem masculino.
E aí esse público ele pode variar de faixa etária, pode ter shonen de 12 anos, pode ter shonen de 14, 16, tem shonen que até de 18 anos. E aí não faz sentido você querer censurar uma personagem que tem um decotão, ou que tenha uma sensualidade mais aparente em um mangá, um anime que seja para uns 14 anos, que seja para uns 16, porque essa já é uma idade que o menino ele vai estar com os hormônios à flor da pele, certo? Eu não estou dizendo que você pode chegar lá e botar um material adulto pro guri ver, de forma nenhuma, mas ele vai estar com hormônios mais à flor da pele, então vai ser uma época que ele vai estar descobrindo mais sobre si mesmo, sobre o mundo ao redor, e eventualmente a sensualidade dos corpos vai fazer parte disso. Ele vai precisar saber como lidar com isso. Mas tudo isso daria um assunto muito maior para um vídeo próprio. Continuando a matéria, no entanto, o governo, né, que seria aqui, deixa eu pegar aqui a tradução porque essa parte ali não está tão boa, embora eu acho que ali no geral está melhor, é aqui, ó. O Gabinete de Igualdade de Gênero e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, né, seria, no caso, o governo, não só o gabinete, confirmou o conteúdo de exibição presencial, mas nenhuma pergunta foi feita sobre mangá, anime e jogos. Apesar de não ter sido verificada durante a exibição presencial, a empresa expressou suas preocupações. Você que já está me assistindo, você consegue entender que, pelo que dá a entender aqui, e aí fique à vontade para me corrigir, tá falando besteira, não, porque isso aqui não é verdade, porque isso aqui não é bem assim. Bom, beleza, vai aí, me corrige, sinta-se à vontade nos comentários para me passar a informação correta ou a sua visão sobre essa temática. Mas o que dá a entender nessa matéria aqui, para mim, que eu entender nesse texto que o Yamada publicou, é que o governo ouviu essa convenção aqui, esse comitê, e simplesmente falou, beleza, estamos a postos. Sendo que nenhuma pergunta foi feita para especificar, beleza, quais mangás, quais animes, quais jogos. Porque, novamente, retornando àquela temática da pornografia, beleza, existem mangás que são Renatão, existem animes que são Renatão, e que lidam com temáticas que são bem sensíveis, e com certeza existem jogos que também tem frutaria rolando solta. Mas, se você pega e só expande o negócio sem especificar, você abrange todo mundo. Entende? Então, eles vão realmente ir só para os jogos que são de frutaria, ou eles vão abranger também o Stellar Blade? Entende? Esse conteúdo unilateral nega a liberdade de expressão em mangás, animes e jogos e exige que eles sejam restringidos por meio de ações legais e vigilância, o que é extremamente injusto. Consideramos solicitar que as fontes e os fundamentos sejam divulgados e também solicitar uma redação se isso não for possível. E a matéria finaliza dizendo que Yamada Taro é conhecido por sua postura contra a censura e originalmente concorreu a uma plataforma que enfatizava seu desejo de proteger animes, mangás e outras formas de mídia da censura governamental e da pressão estrangeira. Basicamente, caso você não se lembre, foi ele que foi lá e quis que parasse com a censura dos bilaus e peras, já que era um material adulto que estava sendo fornecido em animes Renatão. E por enquanto é isso. Espero que eu não vi ainda quanto que tá de minutagem, deixa eu ver aqui. Então, uns 24 minutos. Bom, é isso que eu tinha para falar.
Esse vídeo aqui não vai ter muita edição nem nada do tipo, talvez só um enxerto ou outro pra mostrar os personagens, pra justamente botar algumas cenas para que vocês consigam entender mais do que eu tô falando. E, novamente, se eu falei alguma besteira, me corrija nos comentários. Fala aí, ó, essa parte aqui não fez sentido nenhum, como assim? Só seja educado. É a única coisa que eu peço. Sua perspectiva é importante e eu gostaria muito de saber ela. Eu vejo vocês em algum vídeo que eu acabar postando por aqui. E até!